Este vídeo corresponde à avaliação parcial da disciplina Literatura Brasileira 2, ministrada pelo professor Dr. Abílio Pacheco, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Eu sou Alana Lima da Silva, aluna do curso de Letras Português 2018, e vou apresentar, em forma de estudo comparado, a leitura e interpretação dos personagens, bem como do tema ancestralidade e religiosidade, nos romances Jupiabá, de Jorge Amado, e Tortarado, de Itamar Vieira Júnior. A escolha do tema se deu pelo fato de já de cara notar a questão da religiosidade nos dois romances, aspecto que por vezes é carregado de preconceitos e é um aspecto importante que se pode abordar. Jorge Amado nasceu em 1912 e faleceu em 2001. Ele foi um escritor brasileiro com representação muito forte na ficção regionalista. Sua obra se baseia na exposição e análise realista dos cenários rurais e urbanos de Bahia. 2 anos após o seu nascimento, sua família foi morar em Ilhéus. E com 11 anos ele passou a frequentar o colégio, e foi nesse período que ele se interessou pela leitura. Ele fugiu do colégio aos 12 anos e foi morar com o seu avô no Sergipe. Alguns meses depois, o seu pai foi buscá-lo e, por não querer voltar ao colégio, ele foi trabalhar na plantação de cacau. O que marcou muito sua obra romancista foi o fato de ter trabalhado com o povo e assim soube da luta entre fazendeiros e exportadores de cacau. Com 14 anos, ingressou no ginásio Ipiranga e em Salvador. Dirigiu alguns jornais e, desde muito jovem, ele frequentava o candomblé e se tornou amigo de muitos pais de santo. No livro de Jupiabá, que veremos a seguir, retrata algumas dessas questões. Jorge Amado mudou-se para o Rio de Janeiro em 1930 e, um ano depois, ele adentrou a Faculdade de Direito. Em resumo, as suas obras fazem parte da segunda fase do modernismo, período que está entre 1930 e 1945 e retrata a vida urbana de Salvador, a preocupação político-social, miséria e opressão do trabalhador rural, entre outros. Ele foi casado com uma escritora chamada Zélia Gattai e tiveram 2 filhos. Na imagem vemos que Jorge Amado está na primeira foto e na segunda foto Jorge Amado está com sua amada. Suas obras tiveram adaptações para televisão, cinema e teatro. Ele faleceu no dia 6 de agosto de 2001 em Salvador e foi cremado, e suas cinzas foram colocadas no pé de uma mangueira em sua casa na Bahia. Nessa imagem vemos a mangueira na qual foi depositadas as cinzas desse grandiosíssimo escritor, e é um local bastante visitado e muito interessante de se fazer uma visita, não é? O autor Itamar Vieira Júnior nasceu em Salvador em 1979. Ele é mestre em Geografia pela Universidade Federal da Bahia e na mesma instituição concluiu o doutorado em Estudos Étnicos e Africanos. Estreou na literatura com o livro de contos Dias no ano de 2012 e em 2018 publicou o romance que será motivo de análise neste vídeo, intitulado Torturado, chegando a conquistar até prêmios em Portugal. Jupiabá, o enredo. Foi publicado em 1935 e é um dos primeiros romances do Brasil em que o negro é o protagonista. Mas quem é esse Jupiabá? Nada mais nada menos que o pai de santo por quem o personagem principal tem admiração. O personagem principal seria Antônio Balduino, que desde as primeiras páginas do livro aparece ainda criança, cuidado por sua tia, e vai até as páginas finais, já crescido, depois de ter passado por poucas e boas. Sim, um detalhe importante é que esse livro é um dos primeiros a expor de maneira consistente alguns rituais e tradições do candomblé. Voltando,
O livro relata a vida de um menino chamado Antônio Balduino, o Baldo, que foi criado por sua tia, mas em determinado momento a tia acabou enlouquecendo e foi para um manicômio, para um hospício. Com isso, não tinha outra pessoa, outro parente para cuidar de Baldo. E então ele foi levado para Salvador para morar na casa de uma família rica. Porém, por ser negro, ele até que foi, entre aspas, bem recebido pela família. Embora ele fizesse algumas atividades lá na casa, mas de certa forma ele foi bem acolhido pela família, mas a empregada da família não gostava dele. E isso fez com que ela inventasse coisas, inventasse intrigas que fez com que ele saísse da casa. Quando ele saiu da casa, ele foi morar na rua. E na rua ele se aventurou, mendigou, escrevia canções de samba, foi boxeador, lavrador e ativista político. Torto Arado, enredo. Torto Arado é um livro bem recente, escrito por Itamar Vieira ali em 2018, 2019, e conta a história de duas irmãs que vivem no sertão brasileiro, que na curiosidade infantil acabam pegando uma mala que sua avó guardava de forma misteriosa embaixo da cama. As meninas aproveitaram que a avó tinha saído de perto e abriram a mala. Encontraram alguns objetos, dentre eles algum objeto que estava enrolado num pedaço de pano, e esse objeto era uma faca. Tiveram a ideia de colocar essa faca na boca, olha só, e a faca cortou a língua de uma delas. Acabaram indo para o hospital, tiveram todo aquele processo de recuperação e, ao retornarem para casa, elas acabaram dia após dia se unindo cada vez mais, porque uma era a voz da outra. Se uma perdeu a língua, consequentemente ela não conseguia se comunicar verbalmente. Então, ela passou a ser a voz da irmã. No decorrer da história, uma delas vai embora da região, procurando uma vida melhor. Após um tempo, ela retorna com sua nova família. E existe luta por terra, por melhores condições de vida. E a história é carregada de elementos típicos e culturais do sertão, como lendas, elementos de religião, sofrimento, violência, ancestralidade. Para analisar o aspecto personagem, irei utilizar o conceito que Antônio Cândido expõe no livro A Personagem de Ficção. Antônio Cândido diz que quando a gente pensa no enredo, automaticamente já pensamos no personagem que vai compor aquele romance. E já pensamos na vida que eles levam, nos problemas, etc. O desenrolar da história, ou seja, do enredo, vai depender desses personagens, então é algo que está ali muito interligado. Então, segundo Antônio Cândido, a personagem é um ser fictício, expressão que soa um pouco com paradoxo. Podemos dizer, portanto, que o romance se baseia num certo tipo de relação entre o ser vivo e o ser fictício, manifestada através da personagem, que é a concretização deste. Antônio Cândido, ainda nesse livro, vai fazer uma referência a um teórico chamado Foster, quando ele vai definir personagens planas. Então, o que seria isso? São aqueles personagens que são construídos em torno de uma única ideia ou qualidade, ou seja, nunca surpreende o leitor. Podemos observar personagens planos no romance de Jubiabá. São eles: Jubiabá, o Zé Camarão, o Gordo. E vamos ver a seguir alguns trechos que podem comprovar essa característica. Em Zé Camarão, ele não muda
isso. Um desordeiro que vivia sem trabalhar e que até era fichado na polícia como malandro. O gordo. O gordo era muito religioso. O gordo contava muita história e sabia contar muito bem. O gordo não sabia, mas tinha pena porque era muito bom. Você já reparou como o gordo é bom? É mesmo, o gordo é um sujeito bom. Então, esse personagem, ele sempre teve essa característica, essa personalidade de ser muito bondoso. Em alguns trechos também ele é medroso. O gordo tremia de medo, o gordo estava tremendo. Já ainda falando sobre os personagens, existe também a ideia do personagem esférico. O que seria isso? De acordo com Antônio Cândido, esses são personagens mais complexos que são capazes de surpreender o leitor, ou seja, eles são imprevisíveis. Para essa classificação se enquadra Antônio Balduino e Luísa, são alguns dos exemplos. Antônio Balduino a gente percebe nos seguintes trechos. Andava solto pelo morro e ainda não amava nem odiava. Era puro como um animal e tinha por única lei os instintos. Era de pouca conversa, mas de largo sorriso. Nesse primeiro aqui, ele não amava nem odiava. Já no segundo, ele já odeia. Apanhou uma surra medonha, passou a odiá-los e com eles a todos os outros. Em outros episódios também, ele vai amar as cabrochas que ele encontra no decorrer da sua vida. Andava pelos 18 anos, mas parecia ter 20. Era forte e alto como uma árvore, livre como um animal e possuía a garganta mais clara da cidade. Já a personagem Luísa, que era sua tia. A velha era conversadeira e envolvente. Em outro momento, a negra ficava gritando, botava os vizinhos para fora. A velha andava esquisita, chegava da rua furiosa, berrando, zangando por tudo. Batia em Balduino por qualquer nada que ele fazia e depois, quando a dor melhorava, pegava no sobrinho, botava no colo, catava cafuné na carapinha, chorava baixinho, pedia perdão. Já sobre a questão da ancestralidade e religiosidade, é muito presente, mas é uma religião que por vezes sofre preconceito, que no caso é a religião de matriz africana, o candomblé. Jubiabá, que é o personagem que leva o título da obra de Jorge Amado, por exemplo, é um pai de santo. E ele é totalmente respeitado pelos moradores do Morro do Capa Negra, que é o local onde eles moram. Nessa primeira imagem, é possível ver um exemplo dessa religiosidade, o candomblé. Já na segunda imagem, é possível ver a religiosidade presente, também de matriz africana, presente no livro Torturado, que são a questão do jaré. Nos trechos em amarelo, nós vemos alguns retratos de Jubiabá, do livro de Jubiabá, a respeito da ancestralidade e religiosidade. E no verde nós vemos de Torturado. Vamos analisar alguns deles. Jubiabá passava encolhido pelos becos do morro. Os homens o ouviam com respeito, recebia cumprimentos de todos, e em sua porta paravam de vez em quando automóveis de luxo. Ou seja, Jubiabá era tão respeitado, tão reconhecido como um pai de santo, que não só
aquele pessoal que morava perto iam até ele, mas vinham pessoas de lugares, de cidades, no caso, pessoas ricas, né, em automóveis de luxo, iam até lá, porque ele era uma pessoa muito conhecida, né? Ele era um pai de santo muito bem quisto por todos. No trecho de Tortarado, a família, a narradora vai dizer: eram famílias que depositavam suas esperanças nos poderes de Zeca Chapéu Grande, curador de Jaré, que vivia para restituir a saúde do corpo e do espírito aos que necessitavam. Desde cedo havíamos precisado conviver com essa fase mágica de nosso pai. Ou seja, naquele local onde eles viviam, todo mundo ia até a casa deles para que o pai delas pudesse curá-los, que ele era o curador de Jaré. E pessoas, prefeitos, pessoas assim de certo poder econômico iam até esse local também. Disse em Nagô, então, e quando Jubiabá falava Nagô, os negros ficavam trêmulos. A questão da ancestralidade. Jubiabá aprendeu isso com os seus ancestrais, não é? E aí tem um trecho da fala que ele pronunciava. Antônio Balduino não sabia o que esperar de Jubiabá. Respeitava-o, mas com respeito diferente do que tinha pelo padre Silvino, por sua tia Luísa, pelo Lourenço da Venda, por Zé Camarão. Então, Antônio Balduino via em Jubiabá uma pessoa ali, um pai espiritual, uma pessoa assim que ele poderia recorrer, que ele poderia pedir socorro a qualquer momento. E era um respeito diferente que ele tinha por uma pessoa mais velha, por exemplo, por qualquer outra pessoa, né? Ele tinha um respeito assim bem mais intenso por ele. No trecho de Torturado, Zeca Chapéu Grande se envergonhava de ter que deixar as calças que honravam a sua posição de liderança na fazenda, como pai espiritual, e vestir saias, emprestando seu corpo a uma mulher. Fazia porque era sua obrigação, compromisso que havia assumido quando se curou da loucura e se fez no santo na casa de João do Lagedo, em Andaraí. Nesse trecho, nos processos espirituais, nos encontros espirituais da religião de Zeca Chapéu Grande, vinha os encantados, que era uma espécie de espírito que adentrava no corpo deles, e eles, como ele cita aqui, ele tinha que deixar a vergonha de lado e colocar a saia, colocar um vestido ali, porque havia uma mulher, uma encantada, que queria utilizar o corpo dele, né, naquele ritual. Da casa do pai de Santo Jubiabá vinham sons de atabaque, agogô, chocalho, cabaça, sons misteriosos da macumba que se perdiam no pisca-pisca das estrelas na noite silenciosa da cidade. Esse aqui já é um outro trecho onde relata o que acontecia na casa do Jubiabá. Nas festas de Jaré, que continuavam a acontecer, mais modestas, mas na esperança de se mobilizar o panteão de encantados para que trouxesse a chuva e a fertilidade à terra, que apareceu uma misteriosa encantada de quem nunca havíamos falar. Até Jubiabá aparecia em certos dias e também contava velhos casos, passados
há muitos anos e misturava tudo com palavras em nagô, dava conselhos e dizia conceitos. Ele era como que o patriarca daquele grupo de negros e mulatos que morava no Morro do Capa Negro, em casas de sopapo cobertas com zinco. Quando ele falava, todos o escutavam atentamente e aplaudiam com a cabeça no respeito mútuo. Aqui vemos que Jubiabá ele tinha esse poder sobre aquele grupo, né? Quando ele falava, todos calavam, aplaudiam com a cabeça, respeitavam, ficavam calados, respeitavam de forma muda. Ele dava conselhos, enfim, era um personagem que desde o início ao fim sempre esteve presente nas mentes dos personagens, por mais que ele não aparecesse assim uma fala, por exemplo, mas ele estava ali presente. Já no Torturado, falou que ali se praticou jaré por muito tempo, que Dona Salô tocava tambor, mas que agora todos precisavam ouvir a palavra de Deus. Nesse trecho, já depois que o pai das meninas morreram, o Zeca Chapéu Grande, vieram pessoas, pastores cristãos, para buscar, para tentar trazer aquele pessoal para se converter, né? Como diz o trecho, para ouvir a palavra de Deus, e isso incomodava muito a família, porque umas pessoas daquela localidade já haviam sido convertidas, né? Já haviam sido convertidas ao cristianismo por esse pastor, mas isso já estava se perdendo aquela tradição que era passada de geração em geração. Então resolveu fazer a viagem só para vir consultar o pai de santo de Biabá, que curava tudo na sua macumba do Morro do Capa Negra. Da casa do pai de santo de Biabá vinham sons de atabaque, agorô, chocalho, cabaça, sons misteriosos da macumba que se perdiam no pisca-pisca da estrada das estrelas na noite silenciosa da cidade. É um outro fragmento onde mostra que vinha gente de todo lugar para se consultar e ser curado por ele, né? Pelo Jubiabá. Essa citação aqui é de Ribeiro, em 2011, e ele vai dizer que este caráter de Jubiabá explica porque ele se apropria do título do livro. Porque a gente pode se perguntar, por que o livro tem um título, tem um nome, leva o nome Jubiabá, sendo que sendo que o personagem principal não é ele, é outra pessoa. Aí aqui ele dá essa explicação. Este caráter de Jubiabá explica porque ele se apropria do título do livro. Ele é a voz da tradição, dos ancestrais e a base de uma nova tradição. É Jubiabá que mostra, através de suas histórias, a importância da tradição para Antônio Balduino. Por isso que, na mente de Antônio Balduino, Jubiabá esteve do início ao fim. Logo em seguida, vemos a bibliografia. Na bibliografia, consultamos os livros de Jubiabá, o livro Personagem de Ficção de Antônio Cândido, o livro Torturado, um artigo Jubiabá, Força da Ancestralidade, de Ribeiro. E também consultamos bibliografia complementar, que seriam os sítios eletrônicos a respeito da biografia dos autores presentes no livro. Aqui finalizo a apresentação. Espero que vocês tenham gostado da explicação e até
Até a próxima!